Meus irmãos queridos, para aqueles que não nos conhecem, nosso nome é Paulo Vanin, nós somos assessores de planejamento e informações da nossa CEPAL. Uma noite em que, sem sombra de dúvidas, vamos acrescentar fundamentos para que possamos, nessa atual existência, que se reveste de um caráter todo especial, pudermos fazer escolhas mais favoráveis. Aprestamos as nossas consciências, ampliamos nossos níveis de compreensão, porque nós vamos realmente incorporar informações preciosas que nos estimularão a seguir em frente nesses dias em que a nossa sociedade humana está atravessando por tormentas atrozes. Desta maneira, que Deus nos abençoe a todos e que possamos realmente atingir o objetivo colimado, ao qual hoje tivemos a feliz escolha de virmos à sociedade espírita para que tal aconteça. Já está entre nós nosso companheiro querido, Ademir Francisco Weber, é um trabalhador do movimento espírita regional. Ele mora em Toledo, vincula-se ao Grupo Espírita Fraternidade, uma sociedade que nós temos no coração há muito tempo, como ele e a sua família, e periodicamente Ademir se desloca daquela cidade para nos trazer esses fundamentos muito importantes. Na noite de hoje, os senhores irão presenciar em loco como nós temos razão. Vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena introdução tratando deste assunto influência espiritual, e o Ademir vai nos conduzir então na proposição. Unamo-nos, por favor, em pensamento. Pai da vida, que alhures na retaguarda longínqua, um dia fomos lançados na corrente da vida, simples e ignorantes, e gradativamente, de passo em passo, fomos desenvolvendo a nossa capacidade de tomar decisões, o livre-arbítrio, até chegar onde estamos hoje, Senhor, na idade da razão, do bom senso, da lógica, nos utilizando de todos os instrumentos possíveis, desde que ético-morais, para que realmente façamos jus a esta misericórdia, a esse amor infinito que o vosso coração, pleno de ternura, tem por todos nós. Nesta noite, desejaríamos, mais uma vez, pedir, Senhor, que a nossa capacidade de nos ajustar ao bem, de trabalhar no bem, de desejar o bem, possam, a partir de agora, através dos mensageiros queridos que já nos envolvem, carinho e ternura, ser potencializadas, para que dessa maneira, sem sombra de dúvida, dia mais, dia menos, quando retornarmos para a nossa casa de origem, o possamos fazer em situações mais favoráveis. Abençoa-nos a todos, fundamentalmente o nosso expositor, para que a mensagem proposta por ele grave profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. 2010, nossa amada benfeitora Joana de Ângeles publica Vitória sobre a Depressão. Aqui tem um roteiro extraordinário para que a gente possa vencer, essa problemática insidiosa que tem na nossa vida. Um pequeno trechinho e depois passaremos a palavra ao nosso Ademir. Diz a benfeitora, na lição que ela intitula de Influenciações: tem cuidado com os teus pensamentos e pendores, porque te constitui antenas que atraem os semelhantes vibratórios para as correspondentes influenciações de que ninguém escapa. Não há exceção, meus queridos. Mesmo que identifiques tendências inferiores no teu comportamento, o que é compreensível, trabalha-te para superá-las, substituindo-as pelos anseios de enobrecimento e de valor com que podes atingir as cumeadas do progresso durante a atual reencarnação. Não postergue o esforço de libertação,
porquanto, sendo mais forte a atração para o mal e direcionada as energias para a correção moral, mais significativos e relevantes serão os resultados do teu esforço. Aqueles que hoje se te apresentam santificados e aureolados de bênçãos, também passaram pelas rudes provas que ora defrontas, havendo optado por enfrentá-las e vencê-las, do que transferido para ocasião que certamente seria prejudicial. Influenciação espiritual nas nossas vidas. Preparemo-nos, meus queridos, para uma reflexão profunda. Ademir, por favor. Meus irmãos, estamos rogando a Jesus que nos abençoe, possibilitando-nos momentos agradáveis de convivência e reflexão acerca desse tema que nosso irmão Vanim mencionou, influenciação e espirituais. Estamos felizes por estar novamente aqui, sempre alegramos-nos com o convite e esperamos contribuir, não com a expectativa que o Vanim coloca, né? Mas como irmão que se dedica, que estuda acerca do tema, né? É obviamente que nós podemos contribuir. Sócrates tem ensejo de afirmar que só existe um mal, a ignorância. Só existe um bem, o conhecimento. E Emmanuel lembra-nos que se os criminosos soubessem o que os aguarda em termos de sofrimento e dor no mundo espiritual, por simples conveniência, eles não cometeriam o crime. E muitas vezes nós imaginamos que criminosos são aqueles que são denunciados, que a imprensa os expõe de forma abrupta nas páginas policiais, né? Mas às vezes somos nós, esses criminosos, né, que cometemos nossos crimes, que às vezes não são identificados pela justiça terrena, mas não passa pela divina. Quando nós cometemos um crime, que erramos, é sempre por ignorância. Por isto, o grande mal. Todos que sabem o que o aguarda, o que o espera, ele não vai cometer o erro. Então, o grande mal da humanidade continua ainda sendo a ignorância. Basta ver nós, espíritas, ao tomar conhecimento da vida no mundo espiritual, a continuação, as situações de dor, de resgates futuros, nós imediatamente mobilizamos-nos para mudar o comportamento. Se fizermos uma análise aqui, nós vamos descobrir que a grande maioria de nós mudou, ao ponto de impressionar amigos, familiares. Fulano, depois que tornou espírita, mudou de comportamento. Ele não mudou porque começou a frequentar a casa espírita. Ele mudou em função da informação. Porque antes de estar na casa espírita, ele já sabia que devia perdoar, devia amar. Até porque são notícias essas que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Mas quando nós entendemos, nós começamos a marcar cerrado, marcar de forma par e passo os nossos atos, a fim de nós não errar. Ninguém que vai cometer um crime, assaltar um banco, prejudicar alguém, roubar de qualquer forma, faz isso porque deseja ficar 1 ano preso ou 10 anos presos numa cela minúscula, cercado por 30 marmanjos. Ninguém faz por essa razão. Comete o crime achando que não vai dar em nada. Não dá nada não. Porque às vezes a justiça da terra pode falhar, mas nunca a divina. E quando nós estudamos, damos-nos conta que é infalível a justiça de Deus. A influência dos espíritos enseja-nos ao conhecimento, ao estudo. Temos aqui nessa imagem um vovô desencarnado, é um espírito, vejo que ele tem uma aura diferente em torno do seu corpo, brincando com o netinho que recém chegou na Terra. Começando aí a influência dos espíritos na Terra. Nos primeiros passos na Terra já estamos sofrendo a influência dos espíritos. E nós, na verdade, vamos sofrer a influência não apenas dos espíritos, mas de todas as pessoas, do nosso pai, da nossa mãe,
quando crescidos do trabalho, da profissão, do meio social, da imprensa, vamos sofrer influência de todo lado, dos espíritos bons, dos espíritos inferiores. Essa comunicação, quando nós tornamos-nos espíritas e entendemos, essa comunicação se torna mais fácil, porque a gente já fica mais antenado, já sabe da possibilidade deles influenciar em nossos pensamentos. É por esta razão que é indispensável a busca da informação, do conhecimento, porque as ideias vão surgindo boas e ruins em nossa mente, e deve prevalecer as ideias do superior. Às vezes o superior somos nós, quando os inferiores estão nos influenciando. E às vezes os superiores são os benfeitores que nos influenciam. Então a ideia deles é que deverá prevalecer. Mas nós só saberemos isso se estudarmos, se buscarmos entender o sentido da vida. Quando falamos de estudar, não é fazer faculdade desta, daquela matéria, mas entender o sentido da vida, que somos imortais, que reencarnamos, que continuaremos a viver, entender o porquê estamos na Terra. Temos aqui algumas informações que buscamos no Evangelho, a fim de nós poder entender. E para que não fique na cabeça às vezes da gente que é coisa da doutrina espírita. Os espíritas é que dizem isso. Não, o Evangelho está repleto. João chega a alertar as pessoas da época quanto ao cuidado. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Então, tanto encarnados quanto desencarnados, existem pessoas desleais. Por esta razão é que nós, quando formos contactar com os espíritos, vamos verificar se eles estão a serviço do bem. E a única forma de nós saber se eles estão a serviço do bem ou não é nós aprender a discernir. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Curiosamente, os espíritos inferiores, o Vanin leu a mensagem aqui acerca da depressão, mostrando, chamando a atenção da influência dos espíritos no nosso estado de ânimo, na nossa saúde. Observamos a força que eles têm nas suas influências. E, curiosamente, nós vamos observar que os espíritos nos derrubam sempre buscando a matéria-prima em nós próprios. Eles não pegam coisas de fora para nos derrubar. Eles buscam em nós, no nosso passado. Porque nós vimos de um passado comprometedor, de encarnações passadas. Basta que se estude, busca conhecer a história da humanidade, que nós vamos ver que o passado, centenas, séculos ou milênios atrás, as virtudes eram sempre menos do que nos dias de hoje, porque nós evoluímos, o próprio planeta evolui, nós evoluímos como seres individuais e o planeta como um todo vai evoluindo. Então nós não podemos imaginar que 1000 anos atrás o povo tinha mais virtude do que nos dias de hoje. Nós vamos crescendo. Então Tiago vai nos chamar a atenção que quando os espíritos nos derrubam, quando eles ao tentarem eles vão buscar aquilo que está na gente. Eles não têm como influenciar a fazer uso de uma substância, por exemplo, que eu não conheço, que eu não sei a sensação. Por exemplo, eu nunca tive vontade de comer escargot, porque eu nunca comi, não sei o gosto, e vai que é um bichinho estranho, né? Então, nunca tive vontade de comer. Mas se é algo que eu já comi e conheço, um churrasco, uma costela, alguém fala, de imediato pode dar vontade, ou outra substância qualquer. Então, quando não há em mim este defeito, este vício, esse hábito, os espíritos não têm como fazer com que eu sinta curiosidade para experimentar aquela coisa. Por essa razão é que Tiago vai dizer, mas cada um é tentado
quando atraído e engodado e enganado pela sua própria tendência, por aquilo que a gente já carrega em nós de existências passadas. Muitas vezes, quando o pai estimula o filho a tomar um gole de alcoólico, de cerveja, a criança, sendo ele um alcoólatra do passado, está estimulando ele ali, porque se ele tem esse gosto de existências passadas, ele começa, às vezes, em ter idade, a se tornar um alcoólatra, estimulado pela própria família. Quando o Espírito Meimei, numa história muito simples do seu livro Pão Nosso, vai retratar essa questão da tentação. Quando esse Espírito narra que, para a gente entender que a tentação é algo que está na gente, não está na coisa em si. Eu posso olhar para uma comida extraordinária, mas se eu não conheço, não sei o sabor, um fruto, não vou sentir vontade, não vou me sentir atraído por aquilo. Então conta Meimei no livro Pai Nosso, que um professor, buscando esclarecer os alunos sobre essa questão da tentação e tendo dificuldade em elucidar o assunto, a tentação, vai lá fora, chama as crianças e pega um cavalo e deixa o cavalo a uma distância segura e pega uma espiga de milho seco, e mostra para as crianças e pergunta para as crianças: quem de vocês comeria essa espiga de milho? E as crianças dizem: imagine, professor, como é que nós iríamos comer uma coisa dessas crua e seca? É impossível. E quando o professor mostra a espiga para o cavalo avança em direção àquela espiga para comer. Mostrando que não é a coisa em si que atrai, mas o que está na pessoa. É claro que se mostrasse para as crianças um doce, um pirulito, todas elas iriam avançar. Mas o cavalo não ia dar a maior importância para um pirulito, porque aquilo não é só a praia, não iria chamar atenção. Então, nós entender que as coisas estão em nós. Os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e nossas ações. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E deve ser assim. Então, os espíritos, eles mandam para nós, a fim de que a gente evolua, a fim de que nós nos despertemos para o objetivo da vida, cresçamos, aprendamos bastante. Tem informação de todos os tipos. A escola é completa na Terra. Surgem ideias, pensamentos, coisas boas, coisas ruins. E deve sim, como nós já falamos, prevalecer sempre a melhor. E para que a gente saber qual é a melhor, óbvio, remetemos novamente ao estudo, ao conhecimento. Mas se não fosse a influência dos espíritos sobre nossas vidas, possivelmente nós estaríamos ainda na idade da pedra. Porque sempre foram eles a mola que nos influenciaram a fim de crescer, a fim de aprender. E não é diferente com a chegada da doutrina espírita. O avanço, o impulso com a humanidade a nível moral deu com a chegada da doutrina espírita é algo inimaginável. Mas, se nós formos observar, Moisés, quando na terra, recebeu os 10 mandamentos. Conta-nos Chico Xavier, que foi o primeiro livro, aliás, o Espírito Emmanuel afirma, através de Chico Xavier, que foi o primeiro livro psicografado do planeta. Psicografado na pedra. Leis que são válidas até hoje. E chegou a quase 4.000 anos, ou em torno de 4.000 anos atrás. Vejamos que os espíritos norteando, mostrando, falando a intervenção do mundo espiritual. É claro que há aqueles que dizem que seria o próprio Deus que foi psicografar, mas
Se eu tenho, supondo que eu seja Deus e tenha milhares de servidores, para que eu vou pessoalmente fazer uma coisa simples que um secretário poderia fazer, né? São espíritos benfeitores a serviço de Deus, pois que Deus, sabemos hoje, está cuidando do universo e não apenas do planeta Terra. À época imaginava-se que só a Terra existia. Mas quando Jesus vem à Terra, se não fosse a intervenção dos espíritos, Jesus teria morrido aí, teria abortado, literalmente, a mensagem. Nós, possivelmente, é claro que o plano espiritual iria providenciar uma outra alternativa. Jesus, o próprio Cristo, pois que quando ele tinha em torno de 2 anos de idade, Herodes manda matar todas as crianças e um anjo, os espíritos, um benfeitor, aparece e fala para Maria que deveriam fugir daquele local, a fim de que Jesus não fosse morto. Se não fosse a intervenção do mundo espiritual, então nós vamos observar que em todos os momentos da humanidade, os espíritos se fazem presente a nos impulsionar. Pois que a intervenção, quando fala-se da intervenção deles, imagine-se que sempre é para o mal. Não, é para o mal e para o bem, né? Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado fazer mal ao seu próximo? E a resposta é sintética: não, Deus não o permitiria. Eu também não permitiria que alguém fizesse mal ao meu filho, né? Qual é o pai que, tendo filhos, vai permitir que malfeitores façam mal ao seu filho? Agridam, roubam, batam nele? Não, de jeito nenhum. Então Deus não permite de fato que isso aconteça. O que ocorre é que muitas vezes aquilo que a gente pensa que é um mal que acontece em nossas vidas são lições necessárias, são aprendizados, não é um mal. Quando nós passamos por certas provações, certas situações, a fim de que a gente aprenda a nos envolver com coisas nobres, com coisas boas. Pois que eu estando, vivendo e agindo no bem, eu estou com isso imune à influência dos espíritos, sejam os espíritos inferiores naturalmente. Então, um espírito, um homem mau, vai fazer um trabalho, um despacho pode fazer. Só vai pegar se eu permitir. Porque para fazer mal para a gente, depende do nosso consentimento. Ninguém faz mal para a gente sem que a gente consinta, sem que a gente deixe isso acontecer. Pois que nós somos soberanos. Eu é que sintonizo a minha mente. Nós vamos conhecer na doutrina espírita as moradas psíquicas. Eu posso estar no chão, pisando no convívio com pessoas, às vezes brutas, primitivas até, mas sintonizado em esferas superiores. Meu pensamento em oração. Sintonizo minha morada psíquica num nível superior. E os espíritos, para nos puxar o tapete, nos fazer mal, é através da influência dos pensamentos. Mas se o sujeito manda eu fazer alguma coisa errada, por que é que eu vou fazer? Se eu sou dono de mim mesmo, né? Se alguém, mesmo que alguém, outra pessoa encarnada para fazer mal para mim, também eu tenho que permitir. Se o sujeito entra ali, me ofende, admiro você é isso, você é aquilo, eu sei que não sou o que ele está falando. E se eu sou o que ele está falando, eu agradeço para ele me ajudar a identificar-me, né? Porque agora as pessoas não serão enganadas mais por mim. E pronto. Mas se eu me enfurecer, se eu ficar com raiva do sujeito, aí ele fez mal para mim. Mas não é o que ele falou que me fez mal, é a minha reação em não compreender e não perdoar. Entende? Então quem faz o mal a mim não é o outro, somos nós. Porque o outro que ele fez é algo que eu só dou importância se eu quiser. Então o problema não está na coisa em si, é em nós darmos importância a coisas que de fato não têm importância nenhuma. Quando eu dou importância a lixo, a imundície, o louco sou eu. Então nós vamos aprendendo a selecionar, a sintonizar com boas vibrações, a fim de que a gente
não caia e sofra de forma desnecessária. Nós, quando falamos de fazer o mal, é comum ouvir falar, fulano fez um despacho, eu fui em pessoa X, disseram que foi feito um trabalho para destruir minha vida. Aí eu digo às pessoas muitas vezes, Jesus está fazendo trabalho. E que trabalho? Para construir a nossa vida há mais de 1000 anos. Aí aparece um Zé qualquer, com todo respeito ao Zé, né? Aparece uma pessoa sem expressão cultural nenhuma e consegue destruir minha vida. Que coisa, né? Óbvio que isso é mentira, é fantasia. E se o sujeito foi lá, colocou uma galinha preta na encruzilhada para me fazer mal? Onde é que a galinha preta vai ter o poder, o branco, a amarela, né? De me afetar? É ridículo. Ah, mas o Espírito vai... Só se eu deixar. Por essa razão, Jesus manda a gente orar e vigiar. Sintonizar uma orada psíquica no nível superior. A oração faz com que a gente se torne imune aos espíritos inferiores. A orar, quando nós falamos de orar, muitas pessoas imaginam que orar é palavra. Ah, eu conheço uma prece forte, uma prece que vai resolver o teu problema. Não tem nada a ver com isso. Às vezes uma palavra simples, ou apenas um pensamento, porque oração é sintonia. Não é o que a gente fala, é o que a gente sente ao falar com Deus. Porque através do pensamento é que eu elevo, sintonizando na onda divina. Nesse momento nós estamos aqui, ondas artesianas, ondas de televisão, de rádio, telefone celular, ondas de pensamento, milhares e milhares estão aqui nesse ambiente. Quando nós sintonizamos com ela, captamos. Mas também a onda do pensamento superior divino se faz presente. Que nós podemos elevar os pensamentos e sintonizar. Então, de forma alguma, nós devemos temer a influência dos espíritos, até porque a influência é uma via de 2 mãos. Eu sou influenciado, mas eu também influencio. Se eu posso influenciar, por que eu não posso mudar o sujeito em vez de eu me mudar? Eu posso começar a frequentar ambientes agradáveis, e se o sujeito estiver grudado em mim, me perturbando, vai ter que ir comigo junto. Ah, hoje eu vou no centro espírita. O obsessor vai ter que vir de arrasto, ou ele fica lá para fora. Tanto nós vamos orar, tanto vamos frequentar ambientes agradáveis, que espíritos que não gostam de harmonia vão cada vez ficando mais distantes de nós. Quando nós mudamos o pensamento, mudamos a frequência dos nossos pensamentos, os hábitos, feita a desobsessão. É resolvido o problema. Então não há necessidade de nós nos preocupar, ficar com medo, achar que os espíritos podem nos destruir, nos fazer mal. Só nós podemos fazer mal para a gente. Imagine Deus colocar nós na terra, à mercê de um brutamonte, capaz de nos destruir, nos fazer mal. De forma alguma. Ninguém tem esse poder de fazer mal. Aliás, nem o bem. Para sermos sinceros, ninguém pode fazer o bem para nós. Eu falo bem aqui com letra maiúscula. Ninguém pode. Porque só eu posso aprender para mim. Uma outra pessoa não pode estudar por mim. Uma pessoa não pode se tornar, eu vou orar, ficar elevado no lugar do Ademir, para o Ademir poder ficar... Ninguém. Só eu posso crescer, só eu posso descer. Ninguém consegue. Jesus não conseguiu resolver o problema de ninguém. Deus ama-nos, é nosso Pai, e não consegue fazer-nos catapultar para cima. Agora vem um espírito sem eira nem beira e nos derruba. Esquisito, né, gente? Maracutaia. São pessoas mal intencionadas, desonestas, que querem o nosso dinheiro. Aí eles vão pedir um valor X para salvar a nossa vida, para resolver o nosso problema. Temos Deus, né?
a nosso favor. Aí a gente busca estudar para não cair, porque os espertos nunca vão morrer de fome por falta de tolos, né? Sempre vai ter aqueles que vão cair e vão mantê-los belos e formosos. Então, o bem também ninguém pode fazer por nós. Poderemos alcançar um prato de comida, mas amanhã eu estou com fome novamente. Não resolveu o meu problema, né? Então, está em nossas mãos o nosso destino, está em nossas mãos a nossa vida. Por esta razão que Jesus, quando na terra, nos convocava, nos concitava ao conhecimento. Aprendei de mim, dizia o Cristo, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente não aprende com Jesus, vem as bordoadas, vem a dor para fazer a gente aprender e fazer a gente crescer. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, a um domínio, desde que com vontade firme o queira. Tem que querer. O grande problema é o querer. Muitas vezes a gente diz, o sujeito é usuário de droga, ele tem compulsão sexual, ele tem um problema, um desajuste qualquer, ele quer se livrar daquele problema, mas às vezes está só na fala, não está entranhado não. Porque quando o sujeito quer, ele para, ele muda. Aí Chico Xavier define assim a obsessão, que eu acho fantástica a definição dele, dizendo que a obsessão é como uma pessoa que está fugindo de uma fera muito feroz. A fera está correndo para pegar ele, e ele corre, e ele corre, e a fera, em desabalada carreira, para pegá-lo, e o sujeito que está correndo lá na frente, o desejo dele maior é que a fera o pegue. É exatamente assim que define. Porque quando a gente gosta de coisas que a gente já sabe intelectualmente que não deve fazer, mas a gente gosta, né? Aí, se der certo, né? Para que a gente... Então, muitas vezes nós somos desse jeito. Nós, no fundo, não queremos mudar. Nós temos gosto, gostamos daquilo, daquela substância, daquele prazer, daquela sensação. E a gente quer que os outros resolvam o nosso problema, afaste os espíritos. Mas quando a gente muda os nossos gostos, qual é o espírito que não gosta de um ambiente como esse e vai nos acompanhar a esse ambiente? Nenhum. A não ser que ele venha amarrado. Haja visto, às vezes, nós queremos trazer o nosso filho, vamos, não vem de jeito nenhum. Mas para as festinhas vai, né? Para as noitadas, para as baladas, né? E ali é que, muitas vezes, a coisa ferve. Porque Bezerra de Menezes não vai ser o porteiro, não vai ser o garçom desses ambientes, né? Outros espíritos estarão ali presentes que gostam daquele ambiente, daquele tipo de som, daquele tipo de música, daqueles hábitos. Então, qualquer pessoa pode se livrar da influência de espíritos, desde que ele queira e mudar o seu comportamento. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E a resposta, não. Estes últimos riem-se e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Livro dos Espíritos. 477 é a questão, né? Então, a gente fica imaginando. E até porque, se nós fizermos o exorcismo, expulsar o espírito, vai expulsar ele para onde? Fica imaginando, né? Se aqui tivesse um monte de espíritos expulsar, a vizinhança aqui ia entrar em pânico, né? Porque eles vão para a rua, vão pegar quem? Né? Para que ambiente nós vamos expulsá-lo? A Terra é uma grande escola, onde nós convivemos com encarnado, desencarnado e aprendendo um com o outro. Então, os espíritos, que às vezes são espíritos doentes, que nos acompanham, são acolhidos, atendidos, amparados. Um dia uma pessoa chega diante de Chico Xavier, um jovem, diz: Chico, estou com um obsessor na minha cola, me socorra, pelo amor de Deus, me dê um passe para tirar esse espírito que está me perturbando. E o Chico disse para ele: para que tirar esse espírito, meu irmão? Deixa ele aí.
Vamos estudar, vamos lá no centro espírita, assistir a palestra, e o espírito vai junto. Aprende, pronto, muda. Então, vejamos que é simples quando nós mudamos. Agora, quando nós não queremos mudar de vida, às vezes é a fofoca, o ciúme, às vezes é a ganância, às vezes são os vícios socialmente aceitáveis, mas condenáveis pelo bom senso, que é a obsessão nossa. Então a gente tira um espírito, o sujeito, vem outro. Tira esse, vamos ter que purificar o mundo inteiro, porque seria mais fácil o sujeito mudar de comportamento e pronto. Não teria mais nenhum espírito que o perturbasse. Então, quando nós frequentamos ambientes agradáveis, mantemos um clima de superior qualidade também na nossa residência, não permitindo alcoólicos na nossa residência, porque se o espírito é alcoólatra, ele vai frequentar a nossa casa, porque ali tem aquilo que ele gosta, e nós também gostamos, pronto, já temos afinidade, né? Às vezes o sujeito quer que os espíritos obsessores se afastem da sua casa, e a geladeira está lá cheia de cerveja, né? A adega recheada de vinhos e uísque de primeira qualidade. E os obsessores que gostam desse produto, para que eles vão em outros ambientes se ali tem com facilidade, né? Encostam-se, e porque nós temos sintonia, são os nossos parceiros que estão vivendo e convivendo conosco. Então nós vamos ter que purificar todos os espíritos para que aquele sujeito não sofra mais influência. Na questão 549, algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Né? Porque tem aquela história de vender alma ao diabo, né? Essas coisas não se vendem, gente, não se vende e não se compra, né? Mas há aquelas histórias, né? Não há pactos, há porém naturezas más que simpatizam com os espíritos, com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exige que também o sirva em seus maus desígnios. Mas não se segue que teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queira fazer. Nisso consiste o pacto. Então, quando nós odiamos alguém, de imediato outros espíritos que também odeiam esse alguém juntam-se a nós. Logo, quem tem esse sentimento que devia ter sido banido do nosso coração é uma pessoa obsediada por afinidade. Porque se alguém não gosta de mim, imagino que no mundo espiritual, tendo alguém na terra que não gosta, no mundo espiritual também tem muitos que não gostam de mim. Já junta o grupinho ali por afinidade, né? Então, é uma coisa perfeitamente racional, me parece, né? Então, são naturezas mas que simpatizam, conforme bem elucida Kardec. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las, né? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Colocou como entre aspas o querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nela, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Não existe absolutamente nada que a gente não consiga superar na Terra, desde que queira. Conhecemos histórias extraordinárias de pessoas que resolveram mudar no comportamento, hábitos, vícios, que as pessoas, fulano é dependente dessa, daquela substância, que nós sabemos que os espíritos influenciam. Uma criança de 7, 10, 12 anos, usuária de droga, de onde é que essa criança pode sentir vontade de usar uma substância dessa natureza?
porque era usuário já de outras existências, vêm, são parceiros do mundo espiritual, muitas vezes antes de reencarnar no mundo espiritual também era usuário de droga, reencarna e facilmente, em função do meio. Eu lembro sempre meus companheiros de estudos na casa, que se o meio influenciasse na pessoa, eu deveria ser uma pessoa usuária de droga desde muito jovem. Porque por muito tempo eu convivi no meio onde havia droga à vontade. Nunca me permiti experimentar. Porque desde criança a gente via na escola, e meus pais também falavam, já no nosso tempo, e na escola dizia-se que droga, mas a maconha, que era mais popular, não presta, não é bom. Se não é bom, por que eu vou usar? Então, vejamos que, agora, se é algo que estava em mim, esse desejo, essa vontade, esse gosto, facilmente eu seria impulsionado para esse meio. Então, a questão é nós decidir. Somos soberanos, só tem uma coisa, só uma pessoa pode decidir, que somos nós, se eu faço ou não, se eu quero ou não aquilo. É o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, ou o espírito que influencia sobre o corpo? E a resposta: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, essa mensagem, essa questão, eu acho ela extraordinária, o desdobramento da questão 196, a questão 196A. Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Logo, como o nosso irmão Vanin leu sobre a depressão no início, o sujeito que tem depressão na Terra, ao morrer, continua depressivo, porque o problema não está no corpo. E quando as pessoas injetam medicamento no corpo para resolver o seu problema, o corpo fica na Terra. Então vai ficar colocando medicamento no corpo aqui na Terra, isso entra no mundo espiritual. Há que mudar. Então chega no mundo espiritual, os espíritos lá, quando André Luiz chegou com câncer, com problema grave, foi tratar com água fluidificada e prece e passe, né? Esse é o medicamento que ele recebeu no mundo espiritual quando lá chegou. E nós é o que vamos receber também. Então, considerando que o espírito é a essência, é tudo, nada a gente dizer, não, eu caí na tentação porque a carne é fraca. Não existe carne fraca, nem dura, nem... Existe carne dura, né? Mole, né? Cabeça dura, cabeça mole, existe. Mas carne fraca não existe. A carne não pensa, a carne não sente. É o espírito. Então, se eu tenho um mau hábito aqui na Terra, no mundo espiritual, eu vou ter naturalmente o mesmo mau hábito. Nós ainda imaginamos que, no caso do tratamento de saúde, o corpo tem alguma coisa a ver. Não, o corpo é apenas o instrumento que possibilita o espírito se movimentar. Porque no mundo espiritual, o sujeito que está doente aqui na Terra, se a doença não fez com que ele mudasse o comportamento moral, no mundo espiritual ele vai continuar doente do mesmo jeito. E vai ter que no mundo espiritual fazer o tratamento que na Terra ele não fez, que é a mudança de postura, mudanças de hábitos. Questão 395, agora no livro Consolador. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsediado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças noviças que o cercam, preferindo esse gênero de experiência. Então, sempre que nós observarmos algo de diferente em nosso comportamento, de imediato nós vamos raciocinar. Por essa razão, o nosso cérebro está acima do coração, para que fiscalize o sentimento. Um sentimento em desalinho, que é incomum, uma vontade estranha, que não é normal, de imediato eu aciono os implementos que estão no comando superior, que é o cérebro, a razão, para que subjugue o coração, a vontade, o desejo, quando nós sabemos que isso vai me levar
há um problema grave. Então, qualquer obsessão, qualquer problema de influência perniciosa, porque às vezes eles estão nos cercando, nos influenciando de forma sutil para dar o bote fatal logo mais ao nos descuidarmos. Então, se nós temos uma ferida qualquer na perna, no braço, vamos tratar. Não vamos deixar para que isso vire uma gangrena e a gente tenha que amputar a perna. Vamos cuidar. Então é a mesma coisa. Um problema simples, qualquer de doença, qualquer um problema que a gente tenha que a gente não valoriza, não vai fazer um exame médico, um check-up, pode transformar-se na razão da nossa perca do corpo físico, ocasionando a nossa desencarnação. No livro Assim Vencerás, para que nós possamos coroando a nossa exposição com o pensamento do Emmanuel, ele vai dizer: não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás o auxílio das potências que se comprazem nas trevas. Mas se anseias pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que se consagram à luz. Há um ditado português que diz, bem simples para nós sintetizar, que diz: diga com quem andas e direis quem és. A nível espiritual, esse é invertido, inverte-se esse ditado dizendo: diga quem és e direi com quem andas. Então, o nosso comportamento vai sempre determinar os nossos desejos, determinar as nossas companhias espirituais. Por essa razão é que nós somos soberanos. Somos sempre. O grande problema é que nós não somos o que aparentamos. Às vezes a gente fala assim: mas fulana é uma pessoa tão dócil, tão bondosa. Eu sempre recomendo às pessoas: quer saber? Pergunte para o esposo, pergunta para a esposa se de fato é. Porque às vezes nós apenas aparentamos, usamos máscaras sociais, mas não mostramos o que de fato nós somos. E os espíritos vão ver o que nós somos. Nós somos aquilo que nós pensamos. É por essa razão que, e muitas obsessões, pasmem os senhores, elas surgem dormindo. Sim, muitas obsessões, elas são projetadas, programadas, enraizadas no nosso programa de vida na Terra, enquanto nós estamos dormindo. Não dormindo no sentido de estarmos distraídos com o mundo. Porque muitas vezes, porque nós somos o que nós pensamos, se eu estou na Terra, me é agradável que as pessoas me tenham em bom conceito. Que o Vanim me elogia, né? Fala: Ademir é maravilhoso, né, Vanim? O Vanim é muito bondoso, então ele não me conhece, e a vantagem, por essa razão eu deixo ele na ilusão, né? Me é agradável que as pessoas gostem de mim. Então eu nunca vou ter uma atitude antissocial diante das pessoas, porque vai criar uma barreira e as pessoas não vão mais meter num bom conceito. Então nós vamos encontrar muitas pessoas que na Terra são dóceis, amáveis, mas quando saem do corpo são os capetinha. Quando dormem, saem em desdobramento, e na sua vida noturna vão para a gandaia. Há pessoas que, em função da educação rígida da religião, não se permitem absolutamente nada, mas a mente poluída, quando sai do corpo, quando vai dormir, ele é aquilo que ele de fato é. Ele já não tem mais que dar satisfação para a sociedade. Já não tem que ser bonitinho, honesto, correto, para que todo mundo aplaude, todo mundo. E quando é assim, nós vamos ver que essa pessoa às vezes tem um comportamento exemplar. Por 10, 20, 30, 40 anos, a gente tem notícia: fulano é pedófilo. Depois de mais de 50, 60 anos. Na verdade, sempre foi. Apenas naquele momento em que ele mostrou quem de fato. Até ali ele estava lutando e não se modificou. Então, eu cito isso para que a gente possa mudar de forma real. Não de aparência. Porque de aparência, os espíritos não se deixam levar por ela. Então,
Repetimos, não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Nós escolhemos as nossas companhias, portanto. Não temos a necessidade de recear as influências chamadas perniciosas, porquanto se outros nos influenciam o caminho, também nós desfrutamos da possibilidade de influenciar o caminho alheio. Que nós citamos que é uma via de duas mãos. É de lá para cá, daqui para lá. Estamos convencidos de que tudo aquilo que doamos aos nossos irmãos, para nós voltará. Por que então nós não vamos influenciar os outros? Não, eu sou produto do meio. Vamos mudar o meio. Nós temos essa condição. Temos essa condição. Cornélio Pires, um poeta caipira, quando fala da obsessão de uma forma mágica, ele é um artista extraordinário. Ele vai dizer a seguinte: deseja você saber, meu caro Joaquim Frazão, de que maneira vencer a força da tentação? Quero crer que você pensa que a morte em si nos ajeita para viver entre os anjos em paz na vida perfeita. No entanto, não é assim. A pessoa unicamente prossegue desencarnada em dimensão diferente. Aí começa o conflito, em que ainda me concentro. Por fora é muita mudança, e nós mesmos por dentro. Nesses instantes a sós, contamos na revisão o tempo que se perdeu nos dias de provação. Quantas vitórias avessas entre sonhos em falência. Porque muitas pessoas têm as chamadas vitórias às avessas. É aquela pessoa que prospera, que ganha muito dinheiro, mas fica tudo na terra. O que adianta se você não pode levar para o mundo espiritual? Nós temos que nos preocupar em juntar coisas que a gente possa levar também no mundo espiritual. Então foi um vitorioso, mas chega no mundo espiritual mendigando na miséria. Qual é a vantagem do sujeito ter essas vitórias, né? Então ele chama a atenção. Quantas vitórias às avessas entre sonhos em falência. Triunfo em nós e por nós exige em linhas gerais a decisão de servir, aguentando sempre mais. A tentação me parece gênio mau em nosso peito, quer vantagens em trabalho, quer desejo satisfeito. Reclama prêmios em tudo, tem ânsia de dominar. Quando está junto dos outros, quer o primeiro lugar. Não consegue perceber se fere ou se grita em vão. Em lucro, posse ou poderão, quer a parte do leão. Em razão disso, meu caro, na tentação, não atente. Muito mais vale humilhar-se que agir desastradamente. Se alguém lhe agita a cabeça, mesmo estando quase louco, use a calma e tolerância, silencie mais um pouco. Se a questão é sentimento, fique firme no dever, domine a própria lição que nos compete aprender. Injúria, lutas, pedradas, dor que pareça sem fim, se você busca vencer, trabalhe e aguente, Joaquim. A prece, meus irmãos, é a única defesa que todos nós temos de forma emergente para livrar-nos do assédio de espíritos. Eu falo emergente porque é um recurso, um remédio que está ao nosso alcance, que nós podemos utilizar em qualquer momento. É uma emergência, a oração. Porque quando nós oramos, nós impregnamos o ambiente em que estamos com as nossas energias de boa qualidade. Por essa razão, estamos na casa espírita, o ambiente por si só é agradável. Pois que quando estamos em nossa residência, se apagarmos a luz, acendermos a luz, isso em nada influencia na presença dos espíritos. Mas o nosso estado de prece, a vibração nossa, faz com que a nossa aura intensifique-se na sua vibração, na sua luminosidade, impossibilitando o assédio ou a influência dos espíritos sobre nossas vidas.
A prece é o recurso extraordinário que todos nós podemos utilizar. Nada mais de a nível de coisas materiais vai resolver o problema. É claro que, se nós orarmos e não mudarmos de comportamento, isso cria um ciclo vicioso, uma fantasia, que nem nós mesmos acreditamos mais na prece. Eu oro, mas não acredito mais na força da oração. Sim, porque não se transforma em ação. Quando eu vou orar o Pai Nosso, por exemplo, e no simples influxo dessa frase, Pai Nosso que estás nos céus, se eu digo isso, eu estou entendendo que Deus é o Pai Nosso, meu e de vocês, meu e do vizinho, meu e do sujeito que eu planejo amanhã dar um golpe, enganar. É meu irmão. Mas se eu não o trato como irmão, se eu não trato os demais como minha família espiritual, quando eu digo Pai Nosso que estás nos céus, é claro que eu não vou acreditar na prece, porque eu não acredito em mim. Eu sou falso, eu minto. Quando eu admito que Deus é o nosso Pai, eu estou admitindo que o outro é meu irmão. Se eu estou lesando, enganando, fazendo mal, se eu não acredito no que eu estou falando, se eu não sou honesto, por que Deus vai acreditar em mim? Por que o espírito obsessor vai imaginar que a minha prece vai tirá-lo da sintonia? Então é necessário que a nossa prece seja de uma pessoa honesta. Quando eu oro, eu tenho que me modificar. Eu não posso ser a mesma pessoa no dia seguinte. Perdoa nossas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofende. Olha o que eu estou falando. Vamos ver se eu faço a minha parte agora, né? Porque é um pacto que a gente faz com Deus. Oração é um acordo, eu faço um acordo com Deus. Meu Pai, perdoa minhas dívidas assim como eu perdoo os que me devem, os que me ofenderam. Um acordo. Eu vou fazer a minha parte, Deus faz a dele. Agora a gente não quer fazer a nossa parte, né? Às vezes a gente odeia, tem raiva, mágoa de gente da família consanguínea. Imagine os de fora, de outra encarnação, né? Como eu falei com o espírito outro dia, que ele fez muito mal, levou ele ao suicídio, e ele no mundo espiritual, na condição de suicida, disse que o desejo dele é matar aqueles que o mataram. Eu falei, então espere eles reencarnar. Né? Porque são imortais. Então é necessário que a gente faça a nossa parte, de forma que nós, ao conversar com Deus, nós falamos de forma madura, não como uma criança que não sabe o que está falando. Porque no momento que eu fiz o pacto com Deus, esse acordo com Deus, e reconheço que Deus é nosso Pai, há uma consequência a isto. Então a oração sempre vai nos trazer benefício, mas tem que acompanhar com a necessária mudança. Que Deus abençoe a todos nós e encerremos desejando muita paz. Obrigado.